Amém. Louvado seja o nosso Deus. O Senhor, então, tem uma palavra para nós nessa manhã. E o tema dela é inspirada. Eu não tinha visto a peça, só tinha visto a música. Mas continuando naquilo que o Senhor começou a falar, através da vida deles. O Senhor quer que nós sejamos de verdade. Deixa eu abrir aqui meu esboço. Essa semana, Deus falou muito ao meu coração a respeito disso. Porque, coincidentemente, ou jesuicidentemente, porque a gente tratou essa data de 1º de março aqui, acho que já tem um mês, né, Vitor? Não lembro. Ou mais, né? Não lembro. Por aí. E aí o Vitor mostrou para a gente a música, que ele ia criar alguma coisa. E aí, esses dias, está acontecendo no Jesuscope um seminário falando sobre superficialidade. Eu não consegui assistir os 3 dias ou os 4, que eu não sei quanto que é, mas eu vi um pouco do primeiro e do segundo. E tinha muito a ver com aquilo que nós ouvimos aqui e tudo isso. Porque o Senhor está nos chamando para ser autênticos. Deus tem nos chamados para ser de verdade. E aí, quando eu comecei a preparar essa palavra, eu também me lembrei de um corte de um vídeo da Helena Tanuri, que eu vi já faz muito tempo, eu até fui procurar para ver de novo, era um cortezinho, que ela contava a experiência de que ela chegou na casa de uma amiga, era até nos Estados Unidos, e ela falou que viu aquela fruteira linda, cheia de frutas, e ela viu uma mexerica muito bonita, e ela gosta muito de mexerica. E ela falou assim que ela foi com tudo para pegar aquela mexerica para comer. A hora que ela pegou, levinho, era de plástico, mas era muito real. Então, levinho, não tinha força, não tinha nada dentro, era de plástico. Aí a amiga dela entra e já entra rindo. Ei, Helena, você achou que era de verdade? Ela falou, pois é, amiga. Eu fiquei até com água na boca, porque eu amo mexerica, com a boca cheia d'água. A hora que eu vou pegar, é de plástico. Aí a amiga dela falou, peraí, eu tenho de verdade na geladeira. Aí pegou a mexerica e aí ela saboreou o fruto daquela mexerica. E foi muito bom. E é para a gente pensar, será que eu estou sendo de verdade? Será que eu estou sendo de plástico? Será que eu estou sendo de aparência? E o nosso Deus, esse Deus de amor, Ele busca nosso coração, Ele busca relacionamento. E eu quero pedir para você abrir em Mateus 7, 21 ao 23, para a gente meditar nessa palavra. Mateus 7, do 21 ao 23. Diz assim, nem todo o que me diz, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que estás nos céus. Muitos naquele dia vão me dizer, Senhor, Senhor, nós não profetizamos em teu nome? Em seu nome não expulsamos demônios? Em seu nome não fizemos muitos milagres? Então lhes direi claramente, eu nunca conheci vocês. Afastem-se de mim, vocês que praticam o mal. Palavras difíceis de serem ouvidas, palavras ditas por Jesus no Sermão do Monte, quando ele está ensinando como deve ser o comportamento de um filho de Deus. E quando está chegando no finalzinho, um pouco antes desses versículos, ele vai dizer que a árvore ela é conhecida pelos seus frutos, que uma árvore boa não pode dar frutos ruins. E uma árvore... Então, ele está dizendo, pelos frutos vocês o conhecerão. E ele começa a dizer, muitos naquele dia, qual dia? É o dia final, é o dia que nós vamos nos apresentar diante do Senhor. E, irmãos, assistindo esse seminário do Jesuscope, e ele vai colocando assim, é tipo um documentário, ele vai colocando frases cortadas de vários homens e mulheres de Deus.
E aí eu ouvi a Ana Paula Valadão falando, quando eles falaram sobre isso, a Ana Paula Valadão, ela falou assim, sabe, eu tenho muito temor dessa palavra. Eu tenho muito temor deste dia, de como eu vou ser recebida pelo Senhor. Ela falou assim, eu compus muitas canções durante todos esses anos, o Diante do Trono cantou em muitos lugares, eu recebo até hoje muitos testemunhos de pessoas que foram salvas através dessas canções, foram curadas, foram libertas através dessas canções, mas se eu não tiver a minha vida no Senhor, eu corro o risco de, com tudo isso que eu fiz, com tudo isso que aconteceu, eu chegar diante do Senhor e Ele falar, eu não te conheço. Irmãos, e quando eu ouço Ana Paula Valadão falando isso, eu falei, se a Ana Paula Valadão teme? Porque eu, francamente falando, não sei se eu estava orgulhosa ou arrogante, mas cada vez que eu li esse versículo, eu achava que era para os outros e não para mim. Tem muita gente aí que tem dom, mas que pisa na bola. Tem muita gente que isso ou aquilo. Olha, cuidado naquele dia. Mas hoje a gente precisa olhar para nós, porque a gente fala muito dos escândalos que aparecem no meio cristão, daquele que adulterou, daquele que roubou, daquele que foi corrupto. Que escândalo foi esse? Mas a gente não olha para o nosso coração, para o nosso comportamento, para aquelas coisas que a gente julga pequena demais e que vão realmente mostrar se a gente conhece a Deus ou não conhece. Esse texto ele mostra muito claramente. O texto já saiu, mas eu vou ler aqui de novo. Nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor. Então, as pessoas que estão ouvindo isso foram pessoas que se acharam que era servo de Deus, porque ela está chamando Deus de Senhor. Ela achou que era servo de Deus, e ela não era, ela não entrou no reino de Deus. E aí vai continuar falando. Quem vai entrar no reino de Deus é aquele que faz a vontade do Pai que está nos céus. E aí, em 22, ele vai dizer, muitos naquele dia vão dizer, Senhor, Senhor, nós não profetizamos em seu nome? Então, irmãos, muitos daqueles profetas que falaram coisas para você e realmente aconteceram, muitos daqueles que estão sobre os púlpitos, que profetizar não é só dizer, eis que te digo, é entregar a palavra do Senhor. Então, muitas pessoas conhecidas, escritores de livros, famosos nos púlpitos, com milhares de seguidores, e talvez milhares de pessoas e de membros na sua igreja, essas pessoas correm o risco de dizer, eu profetizei no teu nome. E isso não aconteceu. E eu não estou entrando, o senhor não me conhece. Não expulsamos demônio no seu nome. Então, quem é que expulsa demônio? Quem expulsa demônio tem autoridade, sim ou não? Porque os demônios não vão sair de quem não tem autoridade. Então, são pessoas que receberam a autoridade de Deus. Receberam autoridade, porque a Bíblia diz que o Senhor liberou essa autoridade sobre a igreja. Eles expulsaram demônios, e demônios, por causa da autoridade do nome de Jesus que estava sobre a vida deles, tiveram que sair. Para pensar. Jesus está falando que não conhece essas pessoas. E ele diz assim, e eles vão dizer assim, em seu nome não fizemos muitos milagres. Aquelas pessoas, aqueles que a gente leu, aqueles que a gente vê, aqueles que a gente acompanha, que o Senhor continua operando milagres hoje, paralíticos andando, cegos vendo, surdos ouvindo, Deus está fazendo, usando esses instrumentos, mas contudo eles serem usados dessa forma gloriosa, correm o risco de que o Senhor diga o que Ele diz no 23, eu nunca conheci vocês. Afaste de mim vocês que praticam o mal. Mas como assim? O que é conhecer? O que é conhecer? Porque se eles se surpreenderam, eu preciso colocar minhas barbas de molho. Eu preciso olhar a minha vida, eu preciso entender, porque então é possível que eu seja, pelo menos aos olhos das pessoas, e às vezes até ao meu próprio olho, um cristão, um bom cristão, alguém que tem dons espirituais, alguém que sabe fazer, só que isso pode me impedir, com tudo isso pode ser que eu não entre no reino do céu. Mas a Bíblia diz que uma vez salvo, salvo para sempre. Será que estavam salvos? Não sei. Tem coisas que a gente não sabe.
Eu quero pessoas que estão fazendo muitas coisas, que têm ministérios, que não faltam culto, que fazem muitas coisas. Irmãos, nessa manhã o Senhor está lembrando para a gente que Ele não está interessado em pessoas que fazem coisas para Ele. Ele está interessado no nosso coração, Ele está interessado no nosso tempo, Ele está interessado em que nós tenhamos relacionamento com Ele. Pessoas que pensam que conhecem o Senhor e não conhecem, porque o Senhor está dizendo, eu não conheci. E aí eu fiquei pensando, Senhor, como assim? E aí eu pensei uma coisa, por exemplo, vou falar do Douglas Gonçalves, já que eu estou falando dele. O Douglas Gonçalves, eu sigo ele há anos. Eu gosto de ver os podcasts, as pregações, já fiz curso com ele. Então, eu sei muito. O Douglas, ele é casado com a Val Gonçalves, ele tem 2 filhos, a Luísa e o Davi. Ele viaja muito, ele prega em muitos lugares, às vezes eu vejo onde eles estão. Já vi o Douglas algumas vezes, já tirei foto com o Douglas. Às vezes a gente está num encontro, nas reuniões do Ticum, o Douglas está lá, e eu falo, oi, ele fala, beleza, beleza. E aí, quando a gente vê um famoso ou alguém que está muito assim na mídia, quando você vê, você dá a impressão que ele faz parte da sua vida, não é? Dá a impressão que ele faz parte da sua vida. Aí você conhece muito dele, só que ele não conhece nada de você. Não sabe nem quem você é. Talvez ele te conhece de vista, ali no meu caso, né? A gente se viu algumas vezes. E é assim. Às vezes a gente acha que conhece muito de Deus, eu conheço a palavra, eu conheço a Bíblia, eu ouvi muitas pregações, eu assisto muitos podcasts, eu fiz muitos cursos, eu li muitos livros, então eu sei muito a respeito de Deus, mas eu nunca conversei com Deus. Mas eu nunca tive um relacionamento real com Deus. Então Deus vai falar assim, você acha que conhece muito de mim, mas que tempo nós passamos juntos? Você acha que conhece muito de mim, mas quantas vezes você ouviu a minha voz? E por aí vai, irmãos, o Senhor está nos chamando porque Ele quer se revelar a nós. O Senhor quer se revelar a nós e nós precisamos querer ser de verdade, porque senão nós vamos chegar naquele dia e o Senhor vai falar, eu nunca te conheci. E eu estava pensando, né? A gente tem um orgulho santo, sim, de falar, eu tenho, né? De falar, eu sou cristã. Não é? Eu sou cristã. Só que, irmãos, a gente precisa não se importar tanto em dizer eu sou cristã, mas procurar dizer eu sou amiga de Deus. Eu sou um amigo de Deus, porque Ele está procurando amigos. E quando Deus entregou Jesus, Ele não entregou para a gente ser bonecos de plástico. Ele não entregou para a gente ser um número dentro das congregações. O Senhor se entregou por nós para nos fazer filhos de Deus. Deus entregou Jesus para que nós fizéssemos parte da família dEle, da família de Deus. E na família, a família tem contato, a família tem amor, a família tem relacionamento. Então, hoje é para a gente pensar como é que está a nossa vida com Deus. Ela é superficial ou ela é profunda? Ela é real? Ela é de verdade ou não? Então, em primeiro lugar, eu queria meditar com vocês sobre o perigo da religiosidade. O perigo da religiosidade. Porque a gente mesmo se engana, irmãos. Hoje a gente vai perceber, e talvez olhando para nós mesmos, qual é a nossa realidade, que talvez a gente não se julga dessa forma. Então, essas pessoas que chegam aqui, que Jesus falou que naquele dia vai dizer, vocês não vão entrar, e elas começam a questionar, Senhor, mas como assim? Como assim? Eu profetizei no seu nome. Senhor, nós curamos no seu nome. Senhor, tu és o meu Senhor, eu sou seu servo. Ele está questionando, Senhor, tudo isso que eu fiz, o que aconteceu com essas pessoas, elas passaram a vida enganadas. Elas não enxergaram, não viram a sua real condição no seu interior. Elas estavam mostrando algo externo. Mas, irmãos, pensa, se elas fizeram tudo isso, elas podiam continuar as perguntas.
Senhor, eu não bebi. Senhor, eu não fumei. Senhor, eu não fui na balada. Senhor, eu não xinguei palavrão. Senhor, ele podia falar muitas coisas para as igrejas que têm usos e costumes. Senhor, nunca coloquei uma calça comprida. Senhor, nunca passei a tesoura no meu cabelo. Senhor, nunca passei um batom na minha boca, né? Porque cada um ele acredita que ele vai adorar a Deus de uma forma, e amém por isso, né? Não estamos aqui para criticar. Estão fazendo para a glória de Deus. E assim, Senhor, eu cumpri muitas regras, Senhor, eu fiz muitas coisas. Como assim, Senhor? Então, irmãos, a religiosidade nos engana nisso. Eu estou cumprindo regras, eu estou cumprindo horários, eu estou cumprindo dias, eu estou cumprindo coisas. Glória a Deus por isso, muito bom, mas o Senhor nos chama para mais. O Senhor nos chama para mais e a gente corre o risco de estar enganado. E Jesus, quando andou aqui nessa terra, ele foi duro com algumas pessoas. E você sabe com quem foram as pessoas que Jesus usou as palavras mais duras? Vocês sabem? Foi com os religiosos da sua época. Foi com os sacerdotes, os sumos sacerdotes do templo. Foi com os escribas, que são aqueles que fazem os relatos das escrituras, vão fazendo as cópias. Foi com os fariseus. Os fariseus eram uma ala dos judeus. Assim como no cristianismo tem os batistas, os presbiterianos, né, os assembleanos, os fariseus eram uma ala do judaísmo, muito rigorosa. Eles eram muito rigorosos, eles eram muito zelosos da palavra na época da lei. Eles eram muito zelosos com todos os costumes que Moisés, com todos os mandamentos que Moisés ordenou. Ele foi duro com os saduceus, que também era uma outra ala do judaísmo, que tinha algumas crenças diferentes. Então, eram pessoas que, aos olhos das pessoas, eram pessoas muito santas, eram pessoas muito corretas, e até aos próprios olhos delas, elas se achavam essas pessoas, mais santos do que os outros, muito corretos, que agradavam muito a Deus. E sabe como o Senhor chamou eles muitas vezes de quê? De hipócritas. E você sabe o que significa a palavra hipócrita? O hipócrita vem realmente daquilo que nós vimos os meninos apresentar aqui. O hipócrita origina-se do grego hypokrites, que significa um ator de teatro ou um intérprete. Composto por hipo, quer dizer abaixo, e krinien, que quer dizer decidir e separar. Então, no teatro grego, eles usavam máscaras para interpretar. Então, quando eles iam fazer uma peça, eles colocavam uma máscara, quer dizer, eu estou atuando. Isso aqui não é de verdade, eu estou atuando. E aí, então, a palavra passou a ser hipócrita para aquele que está sendo falso ou fingido. Então, o que é um hipócrita? É aquele que ele coloca uma máscara daquilo que ele não é. E Jesus desceu. Vou ler só alguns aqui, depois a gente vai ler mais. Mateus 6,2, Jesus está ensinando o povo no monte, ensinando como é que deve agradar a Deus, como é que vai ser nossa vida, o nosso comportamento com Deus, e ele vai fazer uma comparação. Mateus 6,2. Quando, pois, deres esmolas, não faças tocar trombeta diante de ti, como fazem os hipócritas, nas sinagogas e nas ruas, para serem glorificados pelos homens. Mateus 6,5. E quando orardes, não sejais como os hipócritas, pois eles gostam de orar em pé, nas sinagogas e nas esquinas das ruas, para serem vistos pelos homens. Mateus 6,16. Quando jejuardes, não vos mostreis contristados como os hipócritas, porque eles desfiguram o rosto para que os homens vejam que estão jejuando. Mateus 7,5, hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho, e então você verás bem para tirar o argueiro do olho do seu irmão. Mateus 15, do 7 ao 8, hipócritas, bem profetizou Isaías a vosso respeito, dizendo, esse povo honra-me com os lábios, o seu coração, porém, está longe de mim.
Então o Senhor está ensinando para os irmãos, diz assim, ó, não seja como eles. Eles fazem para se aparecer, eles fazem externamente, eles fazem para ser vistos, eles fazem por isso. Eles querem julgar as pessoas para querer tirar ali a trave do olho deles e não olha como eles estão. Eles são hipócritas, não faça como eles. Mateus no capítulo 23 é um capítulo todo de um discurso de Jesus muito duro para essas pessoas. Eu peço para você ler depois, porque é um texto longo. Mas nesse capítulo 23 de Mateus, o Senhor chama eles de hipócritas 7 vezes, fora essas daqui. 7 vezes. Chama eles de tolos 2 vezes. Chama eles de guias cegos 5 vezes. Chama eles de raça de víbora e de serpente 1 vez. E saber que Jesus nunca pecou? Fiquei pensando, Senhor, como é que faz? Ele diz, irai-vos, mas não pequei. Jesus vai e confronta uma religiosidade enganosa. Ele está dizendo, vocês são hipócritas, vocês são guias cegos, porque vocês não estão enxergando em lugar nenhum, e vocês estão levando as pessoas junto com vocês. Vocês estão sendo falsos, vocês estão sendo tolos. E por que Jesus fala tudo isso com eles? Porque eles eram de plástico, porque eles faziam tudo isso, parecia muito bonito, mas era vazio, não tinha fruto, não tinha consistência, porque eles diziam amar a Deus, mas na verdade eles amavam a si próprios, eles queriam ser vistos, eles estavam cheios de orgulho, de arrogância, eles estavam cegos, irmãos, porque eles estavam cara a cara com o Deus encarnado, e eles não o conheceram, não reconheceram, eles sabiam decor, os 5 primeiros livros da Bíblia, eles tinham decorado, muitos tinham decorado todos os profetas escritos, eles tinham decor, isso na vida deles, eles sabiam de cada promessa que viria o Messias, todas elas eles sabiam, mas diante, cara a cara com eles, eles não reconheceram Jesus, eles nunca o conheceram. É por isso que Jesus faz isso. Jesus está fazendo isso porque não os ama. Não, Jesus está fazendo isso porque não encontrou lugar no coração deles para que ele pudesse se revelar. Porque ele estava ali frente a frente, ele estava falando da palavra, Jesus estava pregando a palavra e essas pessoas não aceitaram, muito contrário. Pelo contrário, elas perseguiam Jesus. E nós corremos o mesmo risco, irmãos. Hoje eu quero lembrar para nós que transformação é de dentro para fora. Talvez eu veja você e acho que você é uma bênção. Só Deus sabe se você é uma bênção. E as pessoas que moram na mesma casa que você. Tem aquela ilustração, né? Não sei se é verdade, deve ter sido verdade. Do garotinho que chega em casa e fala para a mãe, mãe, eu queria mudar. Queria que a gente morasse lá no salão da igreja. E a mãe dela fala, mas por que, filho? Ele falou assim, porque lá o pai é tão legal. Porque lá o pai é tão educado. Porque lá o pai é amoroso com as pessoas, então eu quero morar lá. Porque ele vivia com o religioso, que era uma coisa na frente das pessoas, e ele era outra coisa dentro de casa. Então a gente corre um risco, irmãos, de começar a viver uma prática da vida cristã, ou de fazer coisas e achar que está tudo bem com a gente, não está. Hoje o Senhor quer abrir os nossos olhos, porque Ele quer trazer transformação nas nossas vidas. Hoje Ele quer abrir os nossos olhos, para que, como nós vimos aqui, essa encenação hoje, onde máscaras eram jogadas, da arrogância, do orgulho, da religiosidade, não lembro mais quais eram, idolatria, o egoísmo. O Senhor quer que a gente jogue isso hoje. Um exemplo claro de alguém que achava que era de verdade e não era. Vamos ler lá em Marcos 10, 17 ao 22. Nós vamos aprender com o exemplo dele, que é o jovem rico. Diz assim, pondo-se Jesus a caminho, um homem correu ao seu encontro e, ajoelhando-se diante dele, perguntou-lhe, bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? E Jesus respondeu, por que você me chama bom? Ninguém é bom a não ser um, que é Deus. Você conhece os mandamentos. Não mate, não cometa adultério, não furte, não dê falso testemunho, não defraude ninguém,
honre seu pai e a sua mãe. Então o homem respondeu: mestre, tudo isso eu tenho observado desde a minha juventude. Ou seja, se é isso que é para herdar a vida eterna, eu estou fazendo. Só que a conversa não acaba aí. Versículo 20, Jesus então disse para o homem, então o homem, 21. E Jesus, olhando para ele com amor, disse-lhe: só uma coisa falta para você. Vá, venda tudo que tem e dê o dinheiro aos pobres, e você terá o tesouro no céu. Depois venha e siga-me. Ele, porém, contrariado com esta palavra, retirou-se triste, porque era dono de muitas propriedades. Era um bom judeu, era um bom cumpridor da lei, era um bom cumpridor dos mandamentos, e ele achou que era de verdade, ele achou sim que era de verdade. Só que quando ele fala que faz tudo isso, Jesus fala: então tá bom, falta mais uma coisa, vai, quando é que Jesus vai e venda tudo que você tem, e dá para os pobres. Você vai ter um tesouro no céu. Mas espera aí. Vender tudo que eu tenho? Nós vemos pela palavra, ele não aceitou o que Jesus falou. O que faltava para ele entrar na vida eterna, ele não aceitou. Ele retirou triste. Por que ele não aceitou, irmãos? Porque apesar dele cumprir os mandamentos, ele tinha um outro Deus no seu coração. E esse outro Deus era o dinheiro. Esse outro Deus era a riqueza. Que Jesus está dizendo: ok, você está cumprindo tudo, mas eu preciso ser o seu Deus. Venda tudo que você tem, você vai ter um tesouro do céu, e venha aí, siga-me. E a Bíblia está dizendo aqui que Jesus falou isso para ele no 21, e olhando para ele com amor. E se você vai estudar a fundo nessa palavra, esse olhar de Jesus com amor era o olhar daquele para quem ele queria que realmente andasse com ele e se tornasse o seu discípulo. Esse moço estava tendo a oportunidade de ser um daqueles 12. Jesus queria dizer assim: eu quero que você, eu te amo, eu quero que você ande comigo, seja meu discípulo, mas esse Deus tem que sair do seu coração. Então todo mundo que é rico para entrar no reino dos céus vai precisar dar tudo que tem? Não. É para aquele que o dinheiro se tornou o seu Deus. E não estou falando só de riqueza agora, falando para nós. Qualquer outra coisa que está no nosso coração. E essa coisa é mais importante do que Deus. Que se hoje o Senhor falasse assim: olha, que bom, você tem sido um bom crente. Eu tenho visto o seu ministério, eu tenho visto as suas pregações, eu tenho visto as suas canções, eu tenho visto o seu jejum, eu tenho visto a sua responsabilidade, eu tenho visto o seu compromisso, mas eu quero que você entregue isso aqui, para você me seguir melhor. E é aí que é a resposta. Você estaria disposto a entregar para Jesus? Porque se a gente entrega, irmãos, é porque realmente Ele é o nosso Deus. Mas se a gente está resistindo de entregar aquilo que o Senhor tem pedido, é porque há um outro Deus no nosso coração. Há um outro Deus que precisa ser aniquilado. Esse Deus talvez seja você mesmo. Esse Deus talvez seja a sua empresa. Esse Deus talvez seja os seus bens. Esse Deus talvez, não sei, tantas outras coisas que às vezes é muito importante para nós. Mas nós precisamos entregar. Ele falou vários mandamentos, o Senhor falou muito bem, mas o primeiro mandamento ele achou que ele cumpria e não cumpria, porque o primeiro mandamento é amar a Deus sobre todas as coisas. Amar a Deus sobre todas as coisas, e nós precisamos hoje entender, irmãos, e falar: Senhor, eu quero ser de verdade. Senhor, eu quero ser de verdade. Se existe alguma coisa que eu hoje, ouvindo essa palavra, eu achei que estava muito bem, som do meu coração a Deus, e vê se há em mim algum caminho mau e mostra para mim, porque eu quero o caminho eterno. Eu quero que o Senhor seja meu Deus, eu quero te amar de todo o coração. Que nós não sejamos enganados, irmãos, com a nossa religião, mesmo porque Jesus ele não veio a essa terra para fundar uma religião, ele veio a essa terra para nos trazer vida de Deus, para nos trazer um novo tempo de vida, mesmo porque Jesus não vai salvar uma religião, ele não vai salvar seja os cristãos, ou seja os judeus, ou seja o povo do Islã. Ele vai salvar todos aqueles que creram em Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida.
Ah, meu irmão, hoje o Senhor está nos chamando para uma entrega total, para que como Abraão, o Senhor falou, Abraão, entrega seu único filho, ele foi disposto a entregar, por isso o Senhor devolveu para ele. Muitas vezes a gente está preso em coisas, a gente não quer entregar para Deus, porque a gente acha que vai perder, só que a Bíblia diz que tudo aquilo que a gente acha que a gente está perdendo, a gente vai ganhar. Esse é o Evangelho de Jesus Cristo. Eu não sei o que tem ocupado o teu coração, mas entrega hoje no altar do Senhor, porque você vai ganhar muito com isso. Você vai ganhar muito com isso mesmo. Uma outra pessoa que achou que era de verdade e não era, é o nosso amado apóstolo Paulo. O Paulo achou que ele era de verdade. O Paulo, ele era um exímio judeu, irmãos. Ele era muito zeloso, ele era um real judeu de puro sangue. Ele era tão zeloso que ele achava que os cristãos eram uma seita, e ele corre para prender e matar, porque ele está fazendo isso em nome de Deus. Ele acha que isso ele está fazendo para Deus. Só que o encontro com Jesus mostrou para ele que ele não conhecia Deus. Ele achou que conhecia e ele não conhecia. Filipenses 3, do 5 ao 11. Olha o que Paulo está falando dele mesmo, quando ele está testemunhando aos filipenses. Fui circuncidado no 8º dia. Sou da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus. Quanto à lei, eu era fariseu. Quanto ao zelo, perseguidor da igreja. Então, o zelo dele, que ele achava, eu sou zeloso, é perseguir a igreja. Quanto à justiça que há na lei, o que ele era? Irrepreensível. Corretíssimo era o Paulo. E ele viu que tudo isso não valia a pena. Versículo 7, mas o que para mim era lucro, isso considerei perda por causa de Cristo. Na verdade, eu considero tudo como perda, por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo. Jesus, o meu Senhor, por causa dele eu perdi todas as coisas, e eu as considero como lixo, para ganhar a Cristo e ser achado nele, não tendo justiça própria que procede da lei, mas aquela que é mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus, baseada na fé. O que eu quero é conhecer a Cristo e o poder da sua ressurreição, e tomar posse nos seus sofrimentos e me tornar como ele na sua morte, para que de algum modo eu possa alcançar a ressurreição dentre os mortos. Um homem que teve um encontro real com Jesus Cristo na estrada de Damasco, e esse encontro cega Paulo por causa da luz de Jesus, e essa cegueira, quando ele é livre dessas escamas, ele então começa a contemplar realmente uma nova vida. Aliás, quando ele cai cego, ele já está contemplando essa nova vida. Ele cai ali, e ele entende quando ele pergunta, quem é, Senhor? Eu sou Jesus, a quem você persegue. Naquela hora, Paulo então descortina diante dele uma realidade, que tudo aquilo que ele era não mostrou para ele verdadeiramente quem era Deus. Ele estava fazendo coisas em nome de Deus, mas ele não conhecia a Deus, ele não conhecia um Deus que se fez carne e tinha andado ali na mesma época que ele, e ele agora estava matando as pessoas que serviam a esse Deus. É esse homem que fala assim, agora o que eu quero é conhecer a Cristo, o que eu quero é ser achado nele. Eu considero qualquer coisa que vai me impedir de conhecer Jesus como perda. Eu considero tudo como perda pela sublimidade de conhecer Jesus. E mais, ele diz mais aqui, eu quero conhecer a Cristo, eu quero conhecer o poder da ressurreição, ou seja, eu quero naquele dia entrar no reino dos céus, eu quero tomar parte com ele, se por isso eu tenho que sofrer e morrer por isso, eu quero tomar parte dos seus sofrimentos como ele na sua morte, porque eu quero alcançar a ressurreição dos mortos. Aleluia, irmãos, e muitas vezes nós vivemos nessa terra como se tudo fosse acabar aqui. Não acaba aqui. Não acaba aqui. Quando nossa carne morre aqui, o nosso espírito está vivo diante de Deus ou diante do inferno. É a nossa vida aqui que vai mostrar o que nós vamos ouvir do Senhor.
Então nós precisamos hoje dizer, Senhor, mostra para mim, se eu não te conheço, se eu não estou te conhecendo, se eu estou perdido, se eu acho que eu estou certo e não estou, eu quero orar, que eu quero tudo que me impede, eu quero que seja perda na minha vida, eu quero me livrar de tudo isso, porque eu quero te conhecer. E eu não quero te conhecer só por medo de ir para o inferno, eu quero te conhecer porque você é maravilhoso. Eu quero te conhecer porque eu sei que você me amou. E eu sei que tem muita coisa linda em você, que você tem para derramar para mim. Nós precisamos despertar. O próprio Paulo, convertido, vai falar para a igreja quantas vezes: desperta tu que dormes e Cristo te esclarecerá. Nós ouvimos a semana passada. Talvez a gente está aqui hipopotizado, hipnotizado, achando que está tudo certo e não está. Desperta tu que dormes. Ele escreve aos Romanos, já é tempo de vocês despertarem, porque os dias são maus, porque os dias se aproximam. Irmãos, os dias de Jesus voltar estão muito perto, estão muito próximos. Ontem os Estados Unidos matou o líder do Irã. Você sabe o que isso pode significar? Pode ser que a gente está perto de começar a Terceira Guerra Mundial. Sabe o que isso significa? Isso significa que está muito perto de o anticristo se revelar. Isso significa que pode estar muito perto de Jesus voltar. E não dá para a gente achar que está tudo bem fazendo coisas. Não dá para a gente achar que está tudo bem, porque quando eu canto, os irmãos dão glória a Deus. Não dá para achar que eu estou tudo bem. Quando eu oro, o enfermo é curado. Glória a Deus por causa disso. Mas eu preciso ter relacionamento com Deus. Eu preciso conhecer Jesus e ser achado nele. Em segundo lugar, o nosso Deus é um Deus que quer ser conhecido, irmão. Ele quer se revelar, Ele quer se mostrar, Ele veio para nos livrar do pecado, Ele veio para nos dar vida eterna. E olha o que Jesus fala quando Ele está orando em João 17, ali, para ir para a cruz, Ele está orando no Getsêmani. João 17:3, e a vida eterna é esta. Qual que é a vida eterna, irmãos? E a vida eterna é essa, que conheçam a Ti, o único e verdadeiro, conheçam a Ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Esta é a vida eterna, conhecer a Deus. E o conhecer, na linguagem bíblica, esse conhecer aqui da palavra, é um conhecer de intimidade. Não é um conhecer de que eu conheço a Rose, de que eu conheço a Lídia, de que eu conheço o João. É um conhecer de intimidade. Você vê na Bíblia que quando falam dos homens e mulheres, quando tinham relações sexuais, vai dizer, então fulano conheceu. Então, como que é o nome do marido da Ana? O Eucana. Então, Eucana conheceu Ana. Então conheceu era intimidade. E conhecer a Deus, então, é intimidade, é profundidade, é algo que vai tem a ver com experiência, tem a ver com comunhão, e isso vai trazer transformação. Quando eu conheço, eu quero falar com Ele, sempre, sempre. E cada vez que eu vou falando, eu também ouço. O audível, nem muito raro, mas Ele fala aqui, Ele fala em todos os lugares. E aí nós vamos prosseguindo em conhecer o Senhor, e Ele vai se mostrando para nós. E aí, quanto mais a gente conhece, irmão, não tem espaço para outro Deus. A gente só quer Jesus, a gente só quer o Cristo. E a gente passa agora a obedecer os mandamentos, não porque a gente está com medo de ir para o inferno, mas a gente quer obedecer para agradar o amor da nossa vida. A gente quer obedecer por temor, por amor. E a gente vai deixando muitas coisas da velha vida, porque não tem mais espaço, porque eu não quero mais. E aí, quando as pessoas perguntar, você não pode fazer isso, né? A sua religião não permite. Não é que eu não posso, é que eu não quero.
Eu não quero fazer nada que eu possa entristecer o Espírito Santo. Eu não quero fazer nada que eu possa entristecer o meu Senhor. Então, nós precisamos, esse Deus quer ser conhecido, meus irmãos, porque à medida que nós o conhecemos, que nós vamos sendo transformados, que nós vamos vivendo para Ele, que nós vamos deixando as coisas. Eu não quero me embriagar mais, porque o vinho dele é muito melhor, porque a presença dele é muito melhor. Eu não quero sair beijando todo mundo, por quê? Porque a palavra dele diz que eu tenho que me entregar ao meu marido ou à minha esposa. Eu não vou estar em qualquer lugar, porque eu sei que esses lugares não estão agradando o meu Deus. Eu quero estar onde vai agradar ele. Não, eu não vou roubar nessa nota. Não, eu não vou roubar nesse imposto. Não, eu não vou contar essa mentira. Não, eu não vou fazer isso. Não, eu não vou fazer essa fofoca. Não, eu não vou fazer essa maledicência. Não, eu não vou fazer essas coisas. Não falo mais palavrão. Por quê? Porque eu não quero mais ouvir palavras indecentes. Por quê? Não é porque você ficou chato. É porque agora você é diferente. Não, é porque agora eu encontrei um amor na minha vida. E eu quero viver para Ele. E aquilo que não agrada a Ele, eu não quero mais para a minha vida. Eu não quero mais para mim. E esse conhecer é progressivo, irmãos. O Senhor diz em Oséias, conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Ele quer ser conhecido. Ele diz lá no Antigo Testamento, buscar-me-eis, me achareis, quando me buscardes, de todo o vosso coração, e eu serei achado de vós, diz o Senhor. Como eu amo esse versículo, é um Deus que está falando, venha me buscar, que eu estou querendo muito ser achado. Venha me conhecer, porque eu estou querendo muito ser conhecido seu. Venha passar tempo comigo, que eu tenho muita coisa para derramar sobre a tua vida hoje. Aleluia. Esse é o nosso Deus todo-poderoso, esse é o nosso Deus maravilhoso. Em último lugar, como conhecer a Deus? Tem alguma regra? Tem algum método? Tem alguma forma? Não, irmãos, eu vou falar algumas coisas aqui que são meios, porque o conhecer a Deus não parte muito de nós. Nós podemos fazer algumas coisas, não depende de nós. Conhecer a Deus depende dEle. É Ele que se revela. Mas eu posso dar passos e descobrir, como Ele disse, buscar-me-eis e me achareis. Eu vou buscar até achar. Por quê? Por que eu vou achar? Porque Ele está querendo ser achado. Quando eu quiser conhecer, por que eu vou conhecer? Porque Ele está querendo ser conhecido. Entendeu? Então, primeiro lugar, eu até não coloquei, são 3 coisas. Primeiro, desejando conhecer. Como é que eu vou conhecer a Deus? Desejando conhecer. Colocar no seu coração, Senhor, eu quero. Eu quero te conhecer mais. Eu quero mesmo conhecer, Senhor. Eu quero te conhecer. E a Bíblia mostra aqui um relato que fala muito a respeito disso, que nos exemplifica a respeito disso, que é Lucas 19. Zaqueu, o publicano, o chefe dos publicanos. Zaqueu era um judeu que se tornou um chefe de publicanos. Publicanos eram aqueles que cobravam impostos dos judeus para o governo de Roma. Então, aquele judeu que se tornava um publicano, ele estava se desviando da sua fé, porque ele sabia que ele estava indo trabalhar para o Império Romano, para o Império inimigo. Então, os publicanos eram esses que foram deserdados, se desertaram. Eles, então, cobravam impostos dos judeus. Agora, o Zaqueu era o chefe dos publicanos. É alguém que estava ali extorquindo, muitas vezes. E acontece que Jesus, é a última vez que Jesus está indo para Jerusalém. E Jesus, para ir para Jerusalém, está passando por Jericó. E aí a multidão está seguindo Jesus, E o Zaqueu, o publicano, ele é de baixa estatura, e ele quer muito ver Jesus. Ele quer ver Jesus, e a gente não sabe, a Bíblia não mostra porque ele quer ver Jesus. Se ele estava curioso, o que era. E a Bíblia vai dizer, abre Lucas 19. Lucas 19, 1. Está ali, para a gente ser mais rápido. Entrando em Jericó, Jesus atravessava a cidade. Eis que um homem rico, chamado Zaqueu, chefe dos publicanos, procurava ver quem era Jesus, mas não podia por causa da multidão, por ser ele de pequena estatura. Então, o
que Zaqueu faz? Olha, presta atenção nesse versículo. Então, correndo adiante, subiu no sicômoro a fim de ver Jesus, porque ele havia passar por lá. Você sabia que na cultura daquela época, um homem adulto correr era um vexame? Não, quem corria era criança. Correr significava ser um vexame, mesmo porque eles usavam roupas compridas e soltas. Correr, a perna dele seria mostrada, e aquilo era muito escondido. Um homem adulto não corria, quanto mais um homem rico, quanto mais um homem honrado. Mas Zaqueu desejou ver o Senhor, que ele até correu diante da multidão, porque Jesus ia passar por ali. Próximo. E quando Jesus chegou àquele... Volta, por favor. 4. Que passava por ali, vai. 5. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, disse: Zaqueu, desça depressa, porque hoje eu preciso ficar na sua casa. Ele não só correu, mas ele subiu numa árvore. Subir numa árvore também era inconcebível. Existia um desejo desse homem de ver Jesus. E porque existia um desejo neste homem de ver Jesus, Jesus está passando, é uma multidão, é gente para chuchu. Mas ele olha para o Zaqueu, e todo mundo conhecia o Zaqueu e sabia quem era o Zaqueu. Muito mal visto o Zaqueu. Ô Zaqueu, desce depressa, porque hoje eu vou para a sua casa. Aleluia! Continua o versículo. Zaqueu desceu depressa e o recebeu com alegria. E todos os que viram isso murmuravam, dizendo que Jesus tinha se hospedado com um homem pecador. Zaqueu, por sua vez, se levantou e disse ao Senhor: Senhor, eu vou dar a metade dos meus bens aos pobres. E se eu roubei alguma coisa de alguém, eu vou restituir 4 vezes mais. Então Jesus lhes disse: hoje houve salvação nesta casa, pois também este é filho de Abraão. Aleluia! Aleluia! Era um homem pecador, era um homem totalmente errado, mas ele desejou ver Jesus. Ele correu, ele subiu numa árvore, ele fez coisas que ninguém faria para ver Jesus, e isso chamou a atenção de Jesus. E o Senhor vai se revelar para ele: Zaqueu, eu vou para a tua casa. Eu vou para a tua casa. E Zaqueu ali, eu posso dizer que ele conheceu a Deus instantaneamente. Ali o Senhor moveu o coração desse homem, porque ele na hora, ele já disse tudo. Se a riqueza era um Deus dele, ele desfez do Deus naquela hora. Eu vou dar metade dos meus bens para os pobres. E ele sabia que ele era errado, então o que eu roubei eu vou restituir 4 vezes. A lei mandava restituir o que foi 20% a mais. 4 vezes era para quem estava pecando deliberadamente, roubando deliberadamente. Ele está disposto. Houve mudança, porque ele entendeu quem era Jesus. A graça foi manifesta. Jesus, aos religiosos, diz: vocês são hipócritas e raças de víbora. A um Zaqueu, corrupto e ladrão: Zaqueu, eu vou para a tua casa. Sabe por quê? Porque eu vi que você quer me conhecer. Porque eu vi que no teu coração tem lugar para eu me revelar. E realmente, quando Deus se revela, aquele homem tem sua vida transformada. Como eu posso conhecer Jesus? Desejando conhecer, fazendo o que for possível. Senhor, eu não quero mais viver a mesma vida, eu não quero ser esse crente normal, eu quero te conhecer. Primeiro, desejando. Segundo, conhecendo a sua palavra. Não tem como conhecer mais a Deus sem ler Bíblia. Não tem. Não tem. Eu não entendo nada. Vai lendo sem entender, o Senhor vai mostrar. O Senhor vai falar. O Senhor disse para as pessoas na sua época, Mateus 22, 29, errais por não conhecer as Escrituras, nem o poder de Deus. E a resposta de Jesus, foi a resposta de Jesus aos saduceus: vocês erram porque vocês não conhecem a Escritura e nem o poder de Deus. Oséias 4:6, o meu povo está sendo destruído porque lhe falta conhecimento. A.W. Tozer, um grande teólogo da sua época, ele diz que muitos de nós estamos adorando um Deus que não é Deus. E a gente acha que é o Deus verdadeiro. Por quê? Porque tem sido pregado um evangelho falso. E porque as pessoas não leem Bíblia, elas recebem o que são entregues do púlpito. O evangelho verdadeiro. Nós temos pregado aqui. Jesus veio para salvar e nos dar a vida eterna. Jesus veio para salvar e nos dar a vida eterna. O evangelho verdadeiro é que a porta para entrar no céu é estreita, não é larga. A gente tem que renunciar, a gente tem que obedecer, a gente tem que se entregar. Nós precisamos e nós vamos conhecer isso na palavra. Jesus disse quando andou aqui,
Eu sou o bom pastor e as minhas ovelhas conhecem a minha voz. Como eu vou conhecer a voz do Senhor? Quando eu começar a ler a palavra dele, eu vou saber o que ele fala e eu vou saber o que ele não fala. A Bíblia diz que nos últimos dias muitos serão enganados, se possível for até os escolhidos. Aquele que conhece o Senhor, ele não vai ser enganado facilmente. E a palavra é esse caminho. Em terceiro lugar, uma vida de oração. É aqui, na palavra, é desejando, é lendo a palavra e é tendo tempo com Deus. Tempo com Deus. A minha pergunta é: você ora? Oro. Quando que você ora? Café da manhã, almoço e jantar? Dormir? Que bom. Mas precisa ser mais. O que você ora? Essas perguntas, fica aí no seu coração, porque a hora está passando. Você ora? Quando você ora? O que você ora? Porque se eu chego para o Senhor só para pedir coisas e fazer a minha lista, Ele não é meu amigo. Mas eu posso pedir e levar minha lista? Claro, pode pedir e levar a sua lista, porque Ele ama abençoar, Ele é todo poderoso. Mas eu também preciso conversar outras coisas com Ele. Eu preciso agradecer o que Ele está falando, o que Ele está fazendo para mim. Eu preciso dizer o que Ele significa para mim. Eu preciso conversar com Deus. Eu preciso conversar com Deus as coisas mais simples, irmãos, porque com amigos nós conversamos as coisas mais simples, como o Vitor falou aqui hoje. Parece simples, mas isso mostra intimidade. Senhor, essa roupa está boa para eu ir te encontrar hoje. Senhor, hoje eu estou passando esse perfume aqui, ó. É o mais caro que eu tenho aqui, porque eu vou te cultuar. É assim que eu falo para os amigos, é assim que eu faço para o meu amado, irmãos. A nossa oração precisa ter profundidade. Quanto mais ela tiver profundidade, mais nós vamos conhecer o Senhor. E eu não estou falando só de tempo de oração, porque muitos religiosos, aqueles religiosos, eles oravam 3 vezes por dia. Eles jejuavam 2 vezes por semana. O Senhor chamou eles de hipócrita. Não é o muito orar, é o que orar, é como orar. E o último é vida de igreja. Por quê? Porque Jesus se revela na vida do meu irmão. Porque eu vejo Jesus na sua vida. Porque você vai ter algo de Deus para entregar para mim. É uns aos outros. A Bíblia diz muito uns aos outros. Por que eu falo de vida de igreja? Por que eu falo que é importante a gente estar junto? Por que é importante a gente se conhecer? Por que é importante a gente ter igreja caseira? Porque é uns aos outros. Não é só a Tânia prega e todo mundo escuta. Isso daqui é no domingo. No dia a dia você fala e eu escuto. Ela fala e o outro escuta. E o Senhor vai se revelando para nós através da vida dos nossos irmãos. Quer conhecer a Deus? Seja um Zaqueu. Seja um Zaqueu. Vá debruçar sobre a palavra. Vamos melhorar a nossa vida de oração. Vamos viver de vida de igreja. Amém? Vamos ficar em pé. Para a gente orar. Aleluia, Jesus. Fecha os seus olhos. Eu tenho mais um versículo. Eu tenho mais um versículo. Pode pôr para mim, Pedro. É sobre a igreja de Laodiceia. Que ela achava que estava bem. E ela dizia de si mesma, Jesus falando para ela, para a igreja de Laodiceia: você diz, eu sou rico, eu estou bem de vida, eu não preciso de nada. E muitos teólogos dizem que essa é a igreja dos últimos tempos, recente à volta de Jesus. Tem muita igreja chique, não tem? Tem muita igreja que tem de tudo, tem telão, tem obras sociais maravilhosíssimas, tem tanta coisa. Não estou criticando elas, mas pode ser que muitas delas, ou eu e você também, que somos a igreja, diz, eu estou bem, eu não preciso de nada. Mas Jesus disse, mas você não sabe que é, na verdade, um infeliz, miserável, pobre, cego
e nu. Ele se achava de um jeito, mas essa não era a realidade. A realidade, o Senhor está dizendo, você é um infeliz, miserável, pobre, cego e nu. Mas o Deus que ama, o Deus de misericórdia, continua falando para eles e para nós. Mas eu aconselho que você compre de mim ouro refinado pelo fogo, para que você seja de fato rico. O que quer dizer o ouro refinado pelo fogo? É a nossa fé viva, que passa pelas provas, que passa pelas dificuldades, para que você seja rico. Compre vestes brancas para se vestir, a fim de que a vergonha da sua nudez não fique evidente. Vestes brancas fala de vida de santidade, de vida com Deus. É isso que o Senhor está falando para a gente comprar. E compre colírio para ungir os olhos, a fim de que você possa me ver. Fecha os seus olhos, Senhor. Talvez nós nos vemos de um jeito e o Senhor nos vê de outro. Nós pedimos nessa manhã, eu sei que o Senhor está olhando para nós. Eu sei que o Senhor está olhando para nós. Nós pedimos nessa manhã, Senhor, mostra o nosso real estado. Mostra o nosso real estado, Senhor, porque a gente não quer ser de plástico. A gente quer ser de verdade. A gente quer ser de verdade, Senhor. A gente quer ser inteiro, Senhor. A gente quer ser entregue, Senhor. Se a gente está se perdendo no meio das coisas, se nós estamos nos perdendo no meio da religião, se nós estamos nos perdendo fazendo coisas, Senhor, e não tínhamos nos dado conta, Pai, como foi o caso do moço rico. Ah, Senhor, mostra para a gente. Nós queremos te conhecer, Senhor. Nós queremos te conhecer, Senhor. Nós queremos prestar um culto quando a gente vem no domingo, um culto de verdade, Senhor. Nós não queremos cantar por cantar, Senhor. Mas nós queremos fazer das canções, cada frase, a nossa oração e o nosso coração de fato se derramando para você, Senhor. Ah, Deus. Nós não queremos tocar por tocar, vir no ensaio e preparar as perfeitas canções para tocar no domingo da manhã. Não. Nós queremos tocar para você, Senhor. Cada acorde, cada batida. Senhor, nós queremos ser de verdade, Senhor. Nós não queremos orar por orar, orar por obrigação, orações vazias, para cumprir um tique. Hoje eu orei, hoje eu li, Senhor. Nem que for para ficar na Tua presença sem abrir a boca. A nossa oração silenciosa, mas entender, Senhor, eu vim agora ficar com você um tempo. Eu parei aqui para ter o nosso tempo, Senhor. Eu estou parada aqui, Senhor. Hoje eu não tenho palavras. Eu quero dizer que eu preciso de Ti. Eu preciso de Ti, Senhor. Não me deixa me perder achando que o meu braço, força do meu braço pode resolver alguma coisa. Não me deixa ser enganado achando que eu posso dirigir uma igreja. Não. Ela é Tua, Senhor. Ah, Jesus, se revela para nós. Que esse seja um motivo da nossa oração. Ah, Senhor, nos dá espírito de sabedoria e revelação. No pleno conhecimento do Senhor, nós queremos Te conhecer. Abre os olhos do nosso coração, abre os nossos olhos, Senhor, e que essa seja a nossa oração verdadeira, uma oração que mostra o que está no meu coração mesmo, uma oração que mostra a minha vulnerabilidade. Diz: hoje, Senhor, eu não estou bem, hoje, Senhor, eu estou triste, hoje, Senhor, eu estou desanimado, hoje, Senhor, eu estou com vontade de desistir, porque antes de eu falar uma palavra, o Senhor sabe a minha mente, o nosso coração. A gente não quer, Senhor, fazer oração que vai ficar bonitinha. Nós queremos falar com o nosso amigo. Ah, amigo, encontre aqui, Jesus, os seus amigos. Faça de nós, Senhor, os seus amigos.
Senhor, nós queremos ser seus amigos. Senhor, nós queremos fazer todas as coisas que a tua palavra diz, mas se elas não forem feitas com amor, eu sei que nós seremos hipócritas. Hoje então nós queremos tirar qualquer possível máscara do nosso rosto, e como nós vimos aqui nessa encenação, nós queremos jogar longe. A gente quer ser de verdade, Senhor. Ainda que o de verdade não agrade as pessoas, eu quero agradar o Senhor. Eu quero te agradar, Senhor. Nós queremos te agradar, Senhor. Que o nosso culto seja melhor. Passeia no nosso meio, Jesus. Passeia no nosso meio, como Zaqueu hoje. Nós estamos dispostos a correr, a pular, a saltar, a jejuar, a entregar, eu não sei. Meus irmãos, mas se você quer ser conhecido dele e ouvir naquele dia: entra, bendito do meu Pai. Oh Senhor, mas lá na terra eu não tive nenhum dom, Jesus, eu não curei ninguém. Jesus disse: esse era o dom do outro. Você passou tempo comigo, você viveu para minha glória. As pessoas me viram através da sua bondade, as pessoas me viram através do seu sorriso, as pessoas me viram através da sua simplicidade, as pessoas me viram através da sua humildade. Entra, esse é o lugar que eu preparei para você. Jesus, Jesus, Jesus. Oh Jesus, desperta-nos, ó Pai, que o nosso melhor e maior desejo seja te conhecer e ser achado em Ti, ser achado em Ti.